Elias. Eu vou ler bastante a Bíblia hoje com vocês, então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Se você usa telefone ou iPad, mantenha aberto, a gente quer compartilhar um pouquinho a palavra de Deus. Nós estamos falando de maturidade espiritual. Esse é o nosso assunto durante o mês de novembro. No meu grupo de quarta-feira, nós estamos usando a quarta-feira com o grupo e eu me encontro naquela salinha lá atrás, onde estão alguns pais com seus filhinhos. E eu fiz a pergunta para eles, o que é maturidade espiritual? Que era a primeira pergunta. E as pessoas diziam o que era maturidade espiritual e a gente descobriu vários aspectos de maturidade espiritual, que significa ser crente maduro, crente que não é mais menino. E um dos aspectos importantes na vida espiritual de todos nós é aprender a ouvir a voz de Deus. Todos nós crentes sabemos que nós servimos um Deus vivo. Vou repetir novamente, porque alguns entenderam. Nós servimos um Deus vivo. Nosso Deus tem boca, mas fala. Tem ouvido, mas ouve. Nosso Deus é um Deus vivo. Então, não só Ele é vivo, mas Ele se relaciona conosco. Ele tem um relacionamento conosco. Então, como crente, nós temos que aprender a andar com Ele. E andar com Ele significa ouvir a sua voz. Nós queremos cumprir a vontade de Deus para nossas vidas, mas para isso a gente tem que saber qual é a vontade dele, certo? Então, parte da maturidade espiritual é aprender a ouvir a voz de Deus, a conhecer a voz de Deus. Nós sabemos que Deus fala pela palavra, eu sei disso. Mas como é que eu posso pegar um texto que eu estou lendo, porque eu sou um crente maduro, um crente que lê a Bíblia, e aplicar na minha vida durante a semana? Como é que eu posso ouvir o que Deus está falando aqui na igreja, para mim, e aplicar na minha vida? Como pastor, por exemplo, eu preciso estar sempre ouvindo de Deus. Durante a semana toda, o meu trabalho principal é ouvir de Deus para trazer o que a igreja precisa. Então, às vezes, eu gasto tempo ou com a minha esposa, ou com os outros pastores, como nós fizemos na terça-feira, o pastor Márcio e eu, e o pastor Max, em prol do culto de sexta-feira. Havia uma direção, e eu como pastor, eu preciso de ouvir. Essa direção não é o que Deus quer fazer. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ouvir de Deus. Às vezes eu estou ali no louvor, a igreja está adorando o Senhor, eu estou adorando o Senhor, mas estou tentando ouvir de Deus. O que Ele quer fazer? Essa sensibilidade em ouvir de Deus é muito importante, irmãos. E é um sinal de maturidade. O crente maduro sabe ouvir a voz de Deus. 1 Reis, capítulo 19, começando no meio do verso 9. E a palavra do Senhor a ele é Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, caiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Profeta, mensageiro, Nahim, no original. Um profeta ouvia de Deus e transmitia o que ele ouvia para o povo.
Não tem como ser profeta se não ouvir de Deus. Porque como é que você vai transmitir uma coisa que você não ouviu? Então o profeta tinha que ouvir. Elias, talvez um dos maiores dos profetas. Elias aparece do nada, no meio de uma idolatria tremenda da nação de Israel. Acabe é o rei, Jezabel, sua esposa, é a rainha. Elias aparece, e Elias é profeta de fogo, profeta do barulho. Como é que eles usam lá no Brasil? Pezinho de quê? Pé de fogo. Sapato de fogo. Esse está descalço. Seja o que for, ele é isso aí. Barulho, negócio pá, 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 fogo do céu. Chega lá e diz pro rei, não vai chover, não chove. Corre, fica no ribeiro, o corvo vem dar alimento para ele, o ribeiro seca, manda para ir para Sidom, chega em Sidom, uma viúva está lá, a viúva está morrendo de fome, só tem o seu filhinho, só tem um pouquinho de comida, ela fala assim, faz um bolo para mim primeiro. Ela faz, Deus milagrosamente abençoa ele, o filho dela morre, ele ora, ressuscita, o homem é poderoso, homem de fogo. Deus fala para ele, se apresenta a Acabe, ele apresenta a Acabe, vai para o Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, os profetas de Azera. Vem fogo do céu, queima o holocausto. Todo mundo diz, só o Senhor é Deus. Elias mata todos os profetas, 850, um profeta mesmo de fogo. O homem é bravo, mas tem medo de mulher. A maioria dos homens bravos tem medo de mulher, irmão. Quando o homem diz que é muito macho, Jezabel disse assim, olha, amanhã você vai estar morto. Ele não teve medo dos 850 profetas, mas de Jezabel teve medo. Correu. De Monte Carmelo, que é no norte, está agora no Monte Sinai. Deus aparece para ele. E ele procura ouvir Deus aonde ele estava acostumado. Terremoto, Deus não estava lá. Fogo, Deus não estava lá. Vento, Deus não estava lá. Deus vem de uma forma diferente. Um sussurro. Uma brisa suave. Deus falou com ele. Outro profeta, Samuel. Dedicado por sua mãe Ana a Deus. Para viver em Siló, onde é o centro da adoração. Não existe ainda o templo. Jerusalém ainda não é a capital. Siló é o lugar de adoração. O tabernáculo está lá. Elias é o sacerdote. Ele está aprendendo a ser profeta. Deus aparece, chama Samuel. Ele pensa que é Elias. Segunda vez Samuel, ele pensa que é Eli, desculpe. Samuel, ele pensa que é Eli. O texto diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. O que me mostra que se eu quero que a minha vida e que eu seja um líder de maturidade, eu preciso aprender a estar sempre ouvindo a voz de Deus. Eu sei que há muitos desejos e expectativas da igreja a respeito do pastor. Mas eu creio que a melhor coisa que eu posso fazer para ser de bênção na sua vida, como membro dessa igreja, é ouvir a voz de Deus. Mais do que qualquer outra coisa. Eu posso fazer até outras coisas. Mas o mais importante como líder dessa igreja é ouvir a voz de Deus. E eu quero levar a igreja nesse mês de novembro a uma maturidade. E essa semana, lendo a palavra de Deus, eu estou lendo Reis com a minha esposa, claramente o Espírito Santo colocou no meu coração essa mensagem dizendo, ensine o meu povo a ouvir a minha voz. Eu quero pregar essa mensagem contando duas histórias. Uma é uma história pessoal. Alguns já ouviram essa história, perdoe-me porque você vai ouvir de novo.
Outra história é tirada das páginas da Bíblia. Você também já leu. Perdoe-me, você vai ler de novo. História pessoal. 1979. Eu venho para Califórnia, eu venho para os Estados Unidos. Tenho 17 anos de idade. Contexto, fui criado numa família evangélica. Minha mãe, igreja batista, meu pai católico, até os 8 anos de idade, até uns 9 anos de idade, meu pai não era crente. Minha mãe trazia a gente todos os dias de culto, quarta-feira e domingo para a igreja, e domingo 2 vezes, escola dominical de manhã e domingo culto à noite. Ela pegava 2 ônibus, eu e minha irmã Réia, traziam para a igreja. Meu pai não era crente, mas não proibia ela de vir para a igreja, mas também não ajudava. Fui criado na escola dominical. 8 anos de idade me converti, fui batizado. 9 anos de idade meu pai se converteu. Se torna bem ativo na igreja. 13 anos de idade, movimento carismático entra na nossa igreja através da minha mãe. Ela é batizada com o Espírito Santo em casa, 100 pessoas da igreja, todos batizados com o Espírito Santo. O pastor nos convida a sair da igreja, vamos para a Assembleia de Deus. 1974, me lembro como se fosse hoje, terça-feira à noite, o culto de doutrina, na galeria. Recebo o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. De 74 a 79, minha adolescência, de 13 a 17 anos, ativo na igreja, pregava nas praças, cantava no coral, firme na igreja. 79 venho para a América, uma semana aqui, San Diego, Califórnia, Escola de Ministério Morris Cerullo. O pastor Milson esteve lá, mas não conhecia ele. Estou desesperado. Por quê? Estou longe de casa, a maioria das pessoas ao meu redor são mais velhas do que eu. Eu vim de uma igreja muito boa, mas minha mente era fechadinha. Os africanos adoravam a Deus de uma forma estranha. Eu até pensava que eles estavam endemoniados. Saudade de casa, saudade da comida. Não falava inglês, as aulas eram em espanhol, era traduzida no meu ouvido em espanhol. Também não falava espanhol. Eu estava com 17 anos, uma semana doido para voltar para casa. Era uma noite, entro na sala de oração. Tinha uma sala de oração, réplica do muro de lamentações de Israel na sala de oração. Me lembro como se fosse hoje. Já se passaram muitos anos. Me lembro como se fosse hoje. Me sento. Deus, fala comigo, eu quero ir embora. Eu vou, segunda-feira, embora. Eu não aguento mais ficar aqui. Sento para ler a Bíblia, fala comigo através da palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia, me dá uma coisa, irmãos, um empurrão para me ajoelhar. Aí eu ajoelho. Ajoelho em frente ao muro de lamentações, a réplica do muro de lamentações. Eu conhecia Deus, falava com Ele, era crente. E começo a orar. Primeira vez que eu ouço uma voz, não é audível, mas é clara, muito clara. E eu ouço Deus falar comigo. Quando eu nasci, minha mãe me dedicou ao Senhor para ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Naquele dia, a voz clara me chamou e dizia: meu filho, você vai ser pastor. Eu te chamei para pastorear, para pregar a minha palavra. Segunda coisa que Deus disse ainda da segunda parte: não só você vai ser pastor, mas você não tem permissão de fazer qualquer outra coisa a não ser pastorear. Você não pode fazer outra coisa. Queria voltar para o Brasil, mesma coisa que o Ignaldo falou hoje. Deus falou para mim assim: você vai morar nesse país e vai ficar aqui para sempre. Eu não sei o que é para sempre, mas Deus falou isso para mim. Terceiro, na época eu namorava uma moça no Brasil. Namorinho. Não era nada sério. Ela que gostava de mim. Queria voltar. Deus falou para mim: não, a tua esposa está aqui. Você vai conhecê-la. E me deu detalhes, não falou o nome.
Quando eu conheci Teresa, eu sabia que era ela. Mas isso aconteceu anos depois. Deus falou comigo e foi falando várias coisas. 17 anos, eu pensei que eu estava maluco. Estou delirando, estou com saudade. É falta de arroz e feijão. Volto e sento. 39 países representados naquela escola. Haviam muitos brasileiros, mas do Rio de Janeiro éramos um grupo menor. Eu só conhecia um irmão que veio comigo no mesmo voo, Braulio. Não conhecia os outros brasileiros. Quando eu me sento, alguém toca no meu ombro, diz assim: você fala português? Eu viro para ele e diz assim: é a única coisa que eu falo. Ele falou assim: enquanto você estava ajoelhado ali na frente, e eu falo isso, gente, com muito temor e tremor. Enquanto você estava ajoelhado ali na frente, Deus me deu uma mensagem para te entregar. Posso te entregar? Pode. Irmãos, estão certo? Jesus é Senhor. Ele falou palavra por palavra de tudo aquilo que eu tinha ouvido quando eu estava nos meus joelhos. Não tive dúvida sobre a voz do Senhor. Aprendi aquele dia a ouvir a Deus. Não tenho dúvida do meu chamado. Quando alguém me pergunta por que você faz o que eu faço, eu volto a 1979. Aquele é o dia que Deus me chamou. Eu ouvi. Primeira história. Segunda história. 1 Reis, capítulo 13. Essa é uma história muito interessante que nós encontramos na Bíblia. É a história também de um profeta. O reino agora está dividido. Salomão morreu por causa do seu pecado, o reino foi dividido. Roboão, seu filho, é o líder e o rei de Judá. Jeroboão é o rei de Israel. Jeroboão não quer que o povo vá a Jerusalém adorar a Deus, com medo deles se revoltarem contra o seu reinado. Então, ele estabelece na cidade fronteira, Betel, um altar e um ídolo de um bezerro de ouro. Deus manda um profeta profetizar contra o altar. 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi, se chamará Josias. Isso aconteceu, o cumprimento disso, 400 anos depois. Tão lindo foi a profecia. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, ossos humanos serão queimados sobre você. Naquela mesma hora, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Para aí só um minutinho. O profeta vem, declara a palavra de Deus. Nós não temos tempo de ler tudo. O rei fica com raiva, tenta prender ele. Quando o rei tenta prender ele, o rei fica com lepra. Ele diz: profeta, ora por mim. Deus, que é misericordioso, cura o rei. Aí o rei então, embora recebeu uma maldição, viu que o homem é um homem de Deus. Verso 7. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Não posso, rei. Mesmo que você fizer um banquete para mim, me dê dinheiro, eu não posso. Deus falou para mim que eu não posso nem comer, preste atenção, nem beber, nem ficar por aqui, eu tenho que voltar por outro caminho. Foi embora. Mas a história não acaba aí, verso 11. Ora, havia um certo profeta, outro profeta,
Um profeta idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou sentado embaixo da grande árvore. Preste atenção. Esse homem saiu de Jerusalém, subiu a Betel, profetizou contra o rei, está voltando por outro caminho, sem comer, sem beber. Está morrendo de fome, está sedento, está cansado, para embaixo da árvore, o outro profeta chega. Muito bem. Aí ele perguntou para ele: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus lhe disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Ele repete o que Deus falou para ele, para o rei. Agora ele fala para outro profeta. Mas olha o verso 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. O cara é profeta. E é profeta idoso. Ele é profeta há muito tempo, ele tem credibilidade. E ele, olha a história, ele disse que o anjo apareceu para ele. Gente, anjo não aparece a qualquer um. Olha, o anjo apareceu para mim. Ele falou que você pode vir comigo. Agora, lembra que ele está com fome. Lembra que ele está com sede. E ele falou quem? Ele falou que você pode comer e beber. Oh, sounds good. Eu estou com fome. Ele está mentindo. Aí, verso 19, o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, agora a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. Mas no caminho, um leão o atacou e o matou. Seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. A história continua, mas eu quero parar por aí. Bem, duas lições que eu quero que a igreja aprenda no processo de maturidade. Primeira lição importante: aprenda a ouvir a voz de Deus, apesar das circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? O que dita a palavra de Deus não são as circunstâncias, mas são os princípios de Deus para mim. Eu não posso fazer uma decisão na minha vida baseado em circunstâncias, irmãos. Todas as minhas decisões têm que ser baseadas na voz do Senhor para mim. Deus é Pai, Deus me ama. Deus é Pai e Deus te ama. E Ele não vai falar através das circunstâncias, Ele vai falar através da sua voz. Você vai ter que aprender a ouvir a sua voz. Quando eu estava no Rio de Janeiro ainda com 17 anos de idade, entre 13 a 17 eu cantei num coral. Eu era um tremendo tenor. Muito bom, tremendo mesmo, bom. Amava cantar. E meu coral era um dos melhores corais do Rio de Janeiro, modéstia à parte. Era muito bom mesmo. Não pelo tenor, mas pelo coral. Na época, a gente cantava de playback quando não existia playback. E era um coral jovem. E do meu lado cantava o Almir, amigo meu, criado na mesma igreja.
Almir era pintoso, bonito, claro, cabelos assim, claros. Bonito, mas era muito ruim para namorar. Não sabia lidar com moça. Então ele não conseguia arrumar namoro. A gente saía, ia na igreja, a gente conhecia a moça e tal, e o Almir não sabia lidar com moça. Eu vim para a América, voltei em 1980, fiquei 6 meses. Quando eu voltei, o Almir era bem mais velho do que eu. Eu sempre lidava com pessoas mais velhas do que eu. Almir tinha mais ou menos 22, 23 anos, quando eu tinha 16, 17 anos. E Almir estava doido para se casar. Mas nenhuma moça dava bola para ele na igreja. Quando eu voltei, em 80, procurei Almir não estava na igreja. Fui atrás dele. Eu me lembro como se fosse hoje. Almir disse assim: saí do coral, saí da igreja, porque Deus não me deu uma moça na igreja, vou procurar lá fora. E procurou mesmo. Eu voltei para cá, perdi contato com Almir. Várias vezes eu voltei lá. Almir, procurar saber de Almir. Almir casou, separou, casou, separou. Deu tudo errado na vida de Almir. E ele tinha uma promessa de Deus. Almir permitiu ser dirigido por circunstâncias, porque ele achava que não tinha moça na igreja, ele foi procurar lá fora. Eu falo isso porque tem gente aqui na igreja igualzinho, que às vezes está procurando alguma coisa, um relacionamento, e não encontra. Aí o que acontece? Começa a procurar no lugar errado. Gente, Deus tem a pessoa certa para você. Se Ele tiver que trazer do sertão do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, da China, Deus traz, querido. Deus traz. A pessoa que Deus tem para você, Deus vai trazer se você ficar no centro da sua vontade. Esses dias eu coloquei no meu Facebook uma coisa que eu senti, não tem nada a ver com eu senti no meu espírito que está perto a legalização. Eu não sei se vai ser green card, eu não sei o que vai ser, mas vai haver uma reforma. Não tem nada a ver com Obama, não tem nada a ver com o Partido Democrata, Republicano. Aliás, eu não quis que ninguém comentasse com um negócio de partido. Botou, eu tirei. Porque não tem nada a ver com partido. A última vez que foi, o presidente era republicano. Tem a ver com a resposta dos santos, da oração dos santos. Está chegando e a resposta vai acontecer. Crê nisso, pode escrever, porque isso vai acontecer. E não tem nada a ver com partido, tem a ver com Deus. Bem, uma pessoa colocou lá, e talvez ela esteja assistindo, não é? Ela falou assim: e nós que voltamos para o Brasil, será que eles vão considerar o fato que a gente morou lá há tanto tempo e temos filhos americanos? Eu olhei e não respondi nada. O que eu vou falar? Sorry. Perdeu. As pessoas fazem decisões importantíssimas na sua vida. Volta, venda, compra, baseada em circunstâncias e não na voz do Senhor. Preste atenção, gente. Aprenda a ouvir a voz. Circunstâncias não determinam a vontade de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus apesar das circunstâncias. Lição número 2. Aprenda a ouvir de Deus da forma que Ele quer falar, não da forma que você quer ouvir. Elias queria ouvir Deus no terremoto, porque essa era a praia dele. No fogo, no vento. E Deus queria falar no sussurro. Eu queria ouvir Deus falar através da palavra, e Deus queria me ensinar a ouvir a sua voz. Deixa Deus falar contigo da forma que Ele quer falar. E não precisa de ir atrás de ninguém, não, irmãos. Não precisa de ir atrás de ninguém. A voz de Deus vai chegar para você direto aonde você está. Às vezes Ele vai falar através de uma palavra no culto, do louvor, da adoração, de um programa de rádio, na televisão, uma leitura da Bíblia. Às vezes Ele usa uma mula
um não crente para falar com você. Desculpa, não crente. Não estou te chamando de bula, não. Foi só força de expressão. Ele pode usar quem ele quer para falar com a gente. Teve uma época na adolescência da nossa filha, num momento difícil, em que eu e Teresa queríamos que ela entendesse a vontade de Deus, e a gente orava, e como pais ela não entendia. Deus usou uma pessoa não crente para falar com ela. E a gente não entendeu, mas Deus estava falando. Bem, para terminar, aqui chega a parte mais importante da mensagem. Como é que a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus? 3 coisas importantes. Primeiro, conheça Deus conhecendo a sua palavra. O texto que nós falamos, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Para você ouvir, se você não conhecer a Bíblia, e a Bíblia não for base, você se torna um místico, um fanático e um herege. Então, primeiro você tem que conhecer a palavra de Deus, porque Deus nunca fala nada contrário à sua palavra. Então, se você quer ouvir Deus, primeiro conheça a sua palavra. Gasta tempo com a palavra de Deus. E a maioria das vezes que Deus fala comigo, Ele fala através da palavra. Número 2, espere por confirmação. Isso é para proteger você. Antes de você abrir a boca e falar assim, Deus falou, espere por confirmação. O texto que eu coloquei para vocês é 1 Coríntios 13:1, que é uma citação de Deuteronômio 19:15, diz claramente que toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando Deus fala, Deus não quer que você fique obscuro. Às vezes uma pessoa me conta um sonho, e o sonho é tão... Olha, nem Freud consegue determinar o que é aquilo. E olha que Freud só trabalhou nisso. Pastor, eu sonhei e tinha uma roda, e tinha um mar, a roda entrava no mar, descia no mar. O que Deus quer falar? Eu não sei não, mas estou entregando. O Deus que eu conheço, Ele fala de uma forma clara. Clara. Deus não é esses místicos assim não. Se Deus dá o sonho, Ele também dá a interpretação. Então, só para dizer, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não quero falar, eu às vezes quero falar um sonho para o senhor, mas você já falou lá na frente que o senhor não crê em sonho. Não é que eu não creio em sonho, eu não creio em sonho complicado. Ora para Deus te dar a interpretação, já me entrega com a interpretação, por favor. Você me entregou um sonho muito lindo, eu não estou falando contigo não, tá? Inclusive eu botei até o leão lá na minha sala. Tá? Então, aquele leão lá do breakthrough, aquilo foi de Deus, está lá na minha sala. E Deus está fazendo o breakthrough. Mas preste atenção, sonho e profecia nunca é diretivo, mas é sempre para confirmação. O texto na Bíblia diz o seguinte, que profecia é para edificação, encorajamento, consolação, não para controle ou direção. Então, o que acontece é o seguinte, eu usei a irmã Advani porque eu fui na casa dela, ela quis honrar os pastores e nos levou na casa dela, e ela, sem graça, pastor, eu queria contar um sonho, mas o senhor já falou que não gosta de sonho. Não, irmã, eu gosto, fala. Aí ela contou o sonho do leão, que foi muito lindo. Mas a razão que foi lindo, irmã, é porque Deus já tinha falado comigo aquilo. Quando a irmã falou, caiu como, poxa, o leão. Ela me deu um quadro de um leão e a palavra escrito breakthrough, que eu tinha usado no domingo. Minha esposa chegou, tirou um outro quadro que eu tinha lá na minha sala, botou o leão, está lá, breakthrough. Toda hora que eu sento na minha sala eu vejo, breakthrough, está chegando. Mas foi uma confirmação. Então, quando Deus fala, Ele sempre confirma. Deus falou claramente comigo sobre a direção dos 3 cultos na sexta-feira. Mas eu deleguei esses cultos ao pastor Max e ao pastor Márcio agora, que está ajudando ele. Então, eu falei o que Deus falou, mas eles precisavam de confirmar. Quando os 2 sentaram, houve uma confirmação. E nós saímos dali, os 3, sabendo, Deus está nisso. E quem estava aqui na sexta-feira viu o que Deus fez na sexta-feira. Um dos melhores cultos desse ano aconteceu na sexta-feira passada. Por quê? Houve confirmação. Deus falou e a gente ouviu. Terceiro, e com isso eu termino, peça a ajuda do Espírito Santo. Não tem coisa mais linda do que o Espírito Santo. O texto diz, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Espírito Santo, confirma o que eu estou ouvindo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, é para mim mesmo vender, fazer essa venda?
É para mim comprar esse carro mesmo? É para mim fazer essa viagem mesmo? Espírito Santo, o que eu quero fazer é contrário à tua palavra. Vai em contra da tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo. E se você é um crente maduro, você vai aprender a lidar com o Espírito Santo de Deus. E é tão lindo, irmãos, ele vai te ensinar como você lidar com seus filhos, como você vai se dar com as suas esposas. Eu estava, esses dias, eu fiz alguma coisa, conversei com minha esposa e tal, mas, sinceramente, irmãos, eu achava que eu estava 100% certo. E não foi uma discussão grande, foi simplesmente um desentendimento. Eu nem me lembro o que foi agora, mas eu sei que foi um desentendimento. Chegamos em casa, sabe como é casal quando chega em casa, assim, meio desentendido, tá? Um vai para lá, outro vai para cá, e só acontece com nós dois, né? Aí vamos para um lado, vai botou para o outro. Eu subi, estou lá em cima, trocando de roupa, pim, voz dele. Você está errado. Poxa, eu não estou não. Não, mas nessa aí, tu está errado. Porque geralmente eu estou certo. Segundo, e esse foi o pior, vai lá embaixo e diz para ela que você está errado e pede desculpa. Poxa, você está pegando pesado. Mas aí, ouvi, às vezes eu erro, mas nessa aí eu acertei. Desci. Tereza, me desculpe, eu estava errado, me perdoe. Poxa, recebi um beijo tão gostoso. Deus abençoe, irmãos. É só ouvir, é só ouvir. Mas quando a gente não ouve, a gente quebra a cara. Ele ensina você a ser melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado. Eu quero que a igreja chegue a um nível de maturidade em que a gente aprenda a ouvir a voz dele. Esse é o meu alvo nessa manhã. Fique de pé, por favor. De pé, eu queria que você lembrasse das 3 coisas que eu tenho pedido a vocês nesse mês. Primeiro, leia um bom livro. Max Lucado tem um livro excelente sobre aprender a ouvir a voz de Deus. Na livraria, tudo que nós temos está 50% de desconto. Passe na livraria hoje, pega um livro. Não diz que vai comprar durante a semana, não. Tem livro lá na livraria. Eu queria que toda igreja lesse um livro nesse mês. E tem livro lá bom sobre o Espírito Santo, sobre a voz de Deus. Segundo, participe de um grupo de conexão. Em nome de Jesus, eu selecionei 4 lições que eu quero que toda igreja participe. Se você não pode vir na quarta-feira, a mais fácil é vir na quarta-feira, mas tem gente que não pode. Fale com o pastor Max, ele vai dar um material para você. Crie um grupo, mas em nome de Jesus, participe de um pequeno grupo no mês de novembro. Terceiro, aplique um princípio aprendido nesta semana. Qual o princípio-chave? Foi ouvir a voz de Deus. Eu vou orar para que Deus fale com cada um de vocês, com cada um de nós, e que nessa semana você possa aplicar esse princípio. Amanhã eu vou mandar um e-mail para todo mundo, e que o princípio seja esse: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, me ensina a ouvir a tua voz. Eu vou orar e pedir a bênção de Deus para você. Eu vou terminar o culto, nós estaremos aqui na frente para orar por qualquer pessoa que precisar de uma oração, juntamente com o grupo de altar. E eu oro que você possa receber de Deus nessa semana. Levante as suas mãos aos céus, eu quero abençoar a sua vida. Se você quiser ir embora logo após o culto vai estar terminado. Quem quiser oração, nós vamos estar aqui na frente. De mãos levantadas, Pai querido, eu quero abençoar a igreja, mensagem de paz. Eu quero abençoar